Qual é a lógica de ficar dias passando fome, se sentir cansado, em alguns momentos se sentir desanimado, evitar convívio social ou até mesmo não ter força para nada? Passar uma semana infernal bebendo 12 litros de água e depois você fica 72 horas praticamente sem água. Por causa disso aqui, senhores, olha só que legal, mano. Sem saber que era impossível, eu fui lá e fiz. E hoje eu vou te contar a história do porquê que eu decidi voltar a competir, como é que foi, como foram as dificuldades, principalmente a história do porquê tá muito legal, cara. E se você já é um faixa preta, se você já tá acostumado aí no nosso canal, já faz supinão acima de 100 quilos, já não pula mais o treino de perna, seja muito bem-vindo novamente. E se você está iniciando aí, é um faixa branca, tá na treino de adaptação ainda, reclama de beber água, cara, te convido a curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, porque essa história, essa jornada vai ser muito legal, tenho certeza que você vai curtir. Bom, 3 pontos importantes aqui, né? Por que eu decidi competir, se vale a pena e as maiores dificuldades que eu tive durante essa preparação. Se você está pensando um dia em competir, talvez seja interessante assistir esse vídeo. Para te falar o porquê que eu decidi competir, a gente precisa iniciar pelo início da história, né? Bem, eu treino desde muito moleque. Na verdade, toda a minha infância foi dentro de um ginásio de esportes. E feito no ginásio de esportes, eu fui me criando ali até ter os meus primeiros contatos com a musculação aos 14 anos, 14 para 15 anos. Depois disso aqui, eu tive uma pausa ali, como todo mundo, e aos 17, aos 18 anos ali eu voltei a treinar e eu nunca mais parei. Por uma paixão intrínseca, eu falei assim, cara, eu acho que eu deveria fazer educação física. Na verdade, obviamente, que essa história de falar assim, você tem que fazer, tem que não, né? Você deveria fazer educação física, foi outra pessoa que me abriu os olhos, porque até então a educação física para mim era o rola-bola na escola, né? Tipo, era o professor lá que mandava a gente jogar bola na escola. Aí quando eu comecei a treinar, que eu via que eu tinha uma paixão em cuidar da galera lá, de ajudar a galera treinando, querer expressar, querer falar sobre a área, foi quando eu falei, pô, eu acho que existe uma profissão aqui. Eu lembro que na época eu larguei tudo, assim, já trabalhava em multinacional e tal, e foi uma decepção pra minha família, né, porque na época todo mundo achou que eu já estava com a carreira pronta, né, e de repente eu larguei tudo para fazer educação física. E a educação física foi o meu contato inicial, ali eu trabalhava 16 horas por dia, foi a primeira turma de educação física a se formar à distância. Então, como eu não ia para a faculdade, eu estudava, obviamente, mas eu não ia para a faculdade de fato, cara, eu passava 16 horas dentro da academia todos os dias, durante todo o período da faculdade. Depois veio as pós, daí veio a nutrição também, e com a nutrição também me aprofundei mais na fisiologia. Foi quando eu comecei a curtir muito preparar outros atletas. E aí lá em 2021, encurtando a nossa história, eu decidi competir, cara, foi minha primeira competição, porque eu já estava formado em educação física, já estava formado em nutrição, já estava com as minhas formações, as minhas especializações. E por que eu não competi antes disso? Mesmo tendo muita vontade, acompanhado o fisiculturismo desde então. Porque na época, cara, eu sempre fui um cara muito pé no chão, muito pé no chão mesmo. E aí, ao invés de tomar ali R$ 200 de testosterona, eu preferia comprar um livro. Ao invés de gastar dinheiro com outros tipos de hormônio, eu preferia estar fazendo um curso. Então fiz todos os cursos que você imaginar na época ali. E quando eu me vi formado, foi quando me deu aquela sensação, pô, deu boa. E obviamente a vida foi sofrida, como de qualquer brasileiro que vem de baixo, né, de uma família pobre, vamos dizer assim, de uma família que eu nunca passei fome de fato. Em algumas fases da vida eu lembro que a gente passou um pouquinho de fome lá, comia só farofa de manhã, de tarde e de noite, mas em compensação, sempre tinha um teto para morar e tinha uma coberta ali, e a gente é grato a isso, né? Mas aí, cara, quando eu decidi competir, já estava bem, já estava formado, já estava numa linha assim que eu falei, mano, agora deu boa, né? E aí fiz minha primeira competição. Foi muito legal, eu devia ter umas 25 atletas, era um campeonato bem grande, eu devo ter pegado top 9, top 10, mas como competi pela IFBB, a IFBB ela é muito punitiva, né? Então se você tiver qualquer tipo de anomalia no teu corpo,
você vai ser punido. Então, por mais que eu estivesse grande, talvez até um pouco mais seco, mas eu tinha uma ginecomastia que estralava absurdamente. Inclusive, tem um vídeo dessa primeira competição que eu vou deixar aí, acho que eu vou deixar nos primeiros comentários aqui na legenda ali, aí vocês veem, se tiver vontade, quando acabar esse vídeo. Beleza, ali eu falei, pô, a vida tá massa, mano. Já competi, cumpri o meu primeiro sonho da vida, dentro do esporte, cumpri aquele sonho. Os outros sonhos era casar, ter filho, enfim, que vai vir a história agora, né? Beleza, aí eu competi, cara, foi uma competição muito legal. Passado isso, indo um pouquinho mais pra frente, quando eu tava na preparação, surgiu a oportunidade de abrir uma academia. E quando eu fui abrir essa academia, cara, surgiu a oportunidade de abrir com uma sociedade, né? Mas aí a gente estava lá e tava tudo certo, ia dar muito boa, ao ponto do cara dar para trás lá. Basicamente ele ia investir na academia, eu ia cuidar dela e eu tava muito faceiro com isso, achei que ia ser a oportunidade da vida, até que certa vez ele falou, Dani, não vale a pena para mim, cara, eu acho que não vale a pena financeiramente e tá tudo bem, ele tinha outros projetos que rentabilizavam mais, mas na época, cara, eu fiquei puto, velho. Nossa, fiquei muito bravo, porque assim, eu falei, cara, era o sonho que tava na minha mão, que escorreu assim, né, de ter aquela academia. E por que eu tô dizendo isso? Porque aí isso, se eu não me engano, foi 21 ou 22, se eu não me engano foi 2021. Aí em 2022, com essa história aí da academia, já tinha competido, eu falei, mano, eu vou montar uma academia. E eu perguntava pra Deus por que não dava certo, né, cara? Pô, tava tudo certo e tal, e a gente se esforça, a gente faz tudo certinho, ao ponto de que, cara, não deu, eu fiquei muito bravo com aquilo, fiquei inconformado, fui correr de atrás, fui fazer aquilo acontecer. Pra fazer aquilo acontecer, cara, eu gastei muita energia. Então pensa, eu competi, pela vontade da competição, eu comecei a querer montar uma academia. E aí, beleza, cara, eu fui trabalhando, fui juntando grana, fui atendendo muito, já estava formado em nutrição. Nutrição, ela é mais rentável financeiramente falando do que educação física, mas aí eu já fazia muita consultoria online, já trabalhava em muitas clínicas, então atendia na minha cidade, atendia na cidade vizinha, atendia online, atendia um monte, até que juntei uma grana, beleza? E aí, cara, a gente que vem de baixo, a gente não tá muito acostumado com essa história de crédito bancário, né? E aí, por que eu digo isso? Porque eu sempre ficava com aquela história, mano, eu tenho que ter o dinheiro à vista, porque financiar, o score é baixo, não tenho um avalista, não tenho ninguém, né? E aí, beleza, aí certa vez, já era dezembro de 22, isso é a certeza, em dezembro de 22, foi quando eu peguei e falei, cara, comecei a olhar no OLX lá umas academias e tal, academia completa para vender, equipamento e tal, e apareceu um equipamento que eu conhecia de uma academia, que era um equipamento que eu já tinha visto, eu falei, pô, esse equipamento é muito legal, cara. E aí mandei mensagem pro cara, o cara, na época da pandemia, o cara tinha comprado, mas nunca tinha usado, ele tinha um lag e um hack, aí eu falei, antes de eu comprar aqui, eu vou mandar mensagem para essa empresa. Aí mandei mensagem para a empresa, seu Tony lá da Titan, nem é público isso aqui, né? Mas aí o seu Tony da Titan lá falou, não, cara, pô, vem aí, vamos fazer um orçamento, vamos conversar. Eram umas 2 cidades para frente da minha aqui, e é a empresa até hoje, né? Aí cheguei lá, cara, quando eu cheguei lá, comecei a ver, pô, um monte de máquina, um negócio legal, irado. E, cara, eu lembro que eu cheguei lá indo pra praia, então isso foi mais ou menos dia 22 de dezembro, eu ia passar o Natal na praia. Mais ou menos dia 22 de dezembro, cara. E aí eu fui, aí cheguei lá e tal. Ele, cara, o que você precisa? Eu falei, eu quero montar um estúdio, cara, então eu preciso disso. E aí ele falou, não, beleza e tal, a gente já tava no escritório dele, ele fez o orçamento, daí ele falou, como é que você quer pagar isso aqui? Daí eu peguei e falei, cara, eu tenho X para dar de entrada. Daí ele fez uns cálculos, ó, isso daí de entrada, mais 5 parcelas aí, fica bom para você? Fica bom, 5 parcelas de tanto aqui? Falei, beleza. Mas aí na minha cabeça, humilde da época, eu pensei, pô, por qual banco será que ele vai querer passar isso aí? Porque para aprovar isso aí vai ser caro, né? Cara, na verdade ele fez assim, ó, ele saiu, pegou aqui saiu não, né? Ele só virou para trás, imprimiu a folha, assinou, virou, assina aqui, vrapo. Daqui 120 dias os equipamentos estão aí na tua academia. Eu falei, pô, que academia, mano, que barracão, onde eu tô?
Naquele momento caiu a ficha, assim, eu lembro que eu fui descendo pra praia, eu e minha esposa, eu falei, mano, eu comprei os equipamentos da academia. A gente comprou, a gente tá montando uma academia, velho. Agora, eu acabei de assinar o contrato lá, daqui 120 dias a academia chega e, mano, aquilo fez um vudunço na minha cabeça. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar com a história da competição. Aí foi quando eu comecei a trabalhar muito, cara. Se eu já trabalhava muito em 21, 22, eu trabalhei absurdamente. Exatamente. 2022 foi o momento que eu juntei a grana, 22 para 23 foi quando a gente pegou e compramos os equipamentos, voltamos da praia, da virada de ano lá, do final do ano, e aí agora achar um lugar e tal, e aquilo em 2023 então começou acelerado, cara. Eu abri essa academia dia 19, o dia que eu inaugurei ela, que eu comecei as atividades foi dia 19 de abril de 2023. Só que para chegar até lá, os boletos começou, a correria começou, muitos atletas, eu já atendia muitos atletas na época, e aí, cara, pensa, pum, muita coisa. Aí, de repente, dia 19 de abril, eu já inaugurei estourado, né? Lá ele, eu sei que você vai falar, lá ele. Já inaugurei assim, bombando, já tinha muitos alunos, até por ser conhecido na cidade e tal, né? Cara, já comecei com um monte de aluno, graças a Deus, eu fico muito feliz. E só que aquilo ali, cara, me estressou de um jeito que 2023, eu finalizei 2023 já em burnout, assim, cara. Eu já tava muito estressado, porque eram as contas muito altas. Eu lembro, mano, eu vou abrir números aqui pra vocês. Eu lembro que teve momentos de eu pegar, teve meses ali de boleto de 50 mil, cara, pô, um negócio que eu nunca imaginei ter na vida, de repente tava pagando de boleto, né? E aí aquilo ali me estressou, mas graças a Deus, cara, agora vem uma história bem legal. 2023 eu cheguei e falei assim pra minha esposa, falei, amor, primeiro ano da academia, né? Falei, cara, não quero mais isso aqui não é pra mim, não faz sentido financeiramente falando, pelo tanto que eu tenho que me estressar pra manter tudo isso daqui rodando, eu com o consultório, ó, isso, hoje em específico, eu tenho um faturamento maior de quando eu tinha academia e, obviamente, um custo de uma sala de aluguel aqui, tem o meu gestor de tráfego, tem os outros custos operacionais, mas nada se iguala a ter 14 funcionários que nem eu tinha, né? Aí não fazia nem sentido mesmo. Então, daí ela falou, tá, mas e agora, cara? Eu falei, não, da mesma maneira que eu consegui fazer esse negócio acontecer, eu vou estruturar para fechar, porque mais caro do que montar um negócio é fechar ele, porque daí, pô, você tem quebra de contratos, tem rescisão de funcionários, tem mil coisas assim. Aquilo me pegou forte, cara, me pegou muito forte, assim. Mas aí 2024, 2023, eu lembro que foi assim, eu tinha um plano lá que ele era de trimestre, era um plano trimestral. Então, cara, se o cara fosse fazer o plano trimestral, ele já ia ter desconto. Aí, se ele fosse fazer em dupla, ele já tinha desconto. Se fosse com família, tinha desconto. E ainda eu tinha mais um desconto da maquineta. Sei que meu ticket médio ficava lá no pé. E aí, esse foi o primeiro salto que eu dei. E toda a história da competição é porque todo esse período eu estava treinando, tentando me preparar, porque minha vontade era ser atleta de fato, e aquilo, cara, não tinha como, o estresse, perdi todos os cabelos, velho. Só de lembrar, cai uns 2 cabelos e a barba fica mais branca. Aí, 2023, eu sei que as pessoas aceitam muito bem as mudanças na virada de ano, né? Então, quando veio o dia 1º de janeiro, eu já vim com toda a história assim, ó, quem já tá inscrito nos seus pacotes trimestrais, tá? Continua até fechar o contrato, afinal não sou louco de quebrar contrato, mas os alunos novos já não tem mais essa patifaria aqui, velho. Então, arrumei tudo, cara, que me estressava naquele lugar. Tudo. Tirei os planos, deixei só mensal, e você já vai entender o porquê de deixar só o plano mensal. Aí, pô, tirei isso, tirei aquilo, eu falei com os meus funcionários na época, com os meus colaboradores, cara, resolvi a casa, iniciamos 2024. Eu lembro que o meu último aluno de pacote trimestral, que me incomodava, mano, ele saiu dia 27 de fevereiro, que era bem mais ou menos carnaval lá de 2024. Cara, te juro que na hora que acabou o plano, que eu sabia que ia ser o último dia dele, e eu não queria renovar, ele, não tem desconto, caralho.
tava puto com aquele negócio, tava a ponto de fechar aquela merda toda já. E isso ninguém sabia, era só eu e minha esposa, as noites mal dormidas, o estresse para chegar naquele lugar, tenso, tava tenso de um jeito absurdo. E aí eu falei, cara, não vai rolar e tal. Daí eu lembro que quando ele saiu, me deu um sentimento de paz, assim, ó, não só ele, mas teve vários outros encrenca ali que, cara, se você tem uma academia com 1000 alunos, são 1000 problemas, não são 1000 alunos, né? Aí eu peguei e... Só que daí, cara, limpou, né? Porque a galera que vem entrando a partir de janeiro já veio com a estrutura correta, já sabia, já tinha colocado a ordem na casa, do jeito que eu queria. Como era estúdio de academia, então aquela galera que, tá chovendo, não fui porque tive imprevisto. Teu fiote, cara, eu sei que você não foi porque estava chovendo. E aí eu tinha que ficar remanejando aula, aquilo me estressava de um jeito, resolvi tudo, acabou. E nisso, cara, como eu deixei só valores mensal, sem Pix, sem nada, perdão, só no Pix, dinheiro e tal, aquilo fez meu ticket médio dobrar. E ali eu comecei a ver um dinheirinho. Comecei a ver ali já um lucro e tal, e a minha ideia de fazer mensal era porque eu sabia que 2024 eu ia fechar. Só que eu não estava contando para ninguém, era só eu e minha esposa. Eu e minha esposa que a gente sabia que eu já estava juntando dinheiro, já sabendo que eu ia gastar no final do ano para fazer as decisões, para fechar a parada toda. E aí, cara, eu peguei aquilo e pô, aí começou a juntar uma grana e tal. Aí beleza. Foi virando, né, cara? Aí a gente começou a ver dinheiro, eu e minha esposa começamos a conversar. Pô, mas será que vale a pena fechar e tal? Só que era assim, eu já tava tão estressado. Por exemplo, eu já tava num burnout que por dor tensional, essa primeira costela aqui, cara, era tão tenso pra mim, a ponto de, tipo assim, eu não conseguia erguer uma garrafa d'água aqui, ó. Era uma dor emocional absurda já, né? Para fazer tudo aquilo rodar e a minha vida como atleta eu deixando para trás, não que eu queira ser um atleta de ponta, mas eu estava deixando de fazer o que eu curtia, que é sentar na frente do meu paciente, que nem aqui, trocar uma ideia, resolver a vida dele, ele vai, resolve a vida dele, a gente fica feliz, eu fico feliz, todo mundo ficou feliz. Eu tava estressado em ter que ficar vendo, pô, será que tem goteira? Pô, tá chovendo, será que tá não sei o quê? Eu não curti a parada, literalmente eu não curti a parada. E aí aquilo foi me deixando para trás, beleza. Só para complementar essa história da academia, que é legal, cara, eu lembro quando... Beleza, eu falei pra Paty assim, eu já tava matando formiga com uma bazuca, né? Chegava, qualquer coisa me estressava e, pô, às vezes coisa normal, cara. Eu já tava muito estressado, eu falei, não, realmente eu não quero mais, vou fechar esse caroço aí. E aí a gente pegou e passou pra frente. Chegou dia 9 de setembro, se eu não me engano, foi mais ou menos 9 de setembro, eu fui falar com o meu contador. Meu contador, ele já é um senhorzão e tal, falei, preciso falar com você. Aí expliquei que eu queria fechar e tudo mais, daí a gente já começou a conversar sobre as rescisões, e aí ele na rescisão, ele falou, cara, não vai sair barato. Aí lembra que eu falei que em 2024 eu arrumei as mensalidades e aquilo levantou uma grana, eu fui guardando uma grana, ao ponto de, quando chegou lá na rescisão, cara, tudo aquilo que eu tinha guardado foi pra rescisão. Puta, velho, aquilo me deu um estresse, cara, que só de lembrar. E ainda, né, a gente sempre fala, né, o funcionário não tem culpa ali, ele só tava no meio entre eu, a lei, a rescisão, a parada toda. E eu sou um cara justo, pra mim o certo é o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, eu vou fazer o certo. Paguei com muita dor no coração, mas ali já começou a bronca, né? Porque eu falei, porra, e agora? Aí sei que no final eu consegui vender, aí tive problemas na venda por inexperiência da minha parte de não ter feito um contrato mais amarrado, mas daí também já tinha pago o que eu tinha que pagar, levantei a grana. Em 2023 já tinha pago também algumas coisas, então, tipo assim, sei que no final da parada, 2024, eu saí com o emocional abalado, mas com o bolso zerado. Tipo assim, não chegou a bater no meu CPF, mas, porra, cara, nesse dia a gente vê quem que é quem, né? Claro, cada um tem suas correrias, as proporções são diferentes, mas eu nunca vou esquecer o dia que a Paty me mandou uma mensagem. Paty é minha esposa, né? Eu devo ter esse print aí, se duvidar.
amor, amanhã tem que pagar, acho que, não sei se eram uns 13 mil de conta e a gente tava zerado na conta, mano. Isso de um dia pro outro. Eu levantei essa grana de um dia pro outro, velho. Sem empréstimo, sem nada, só com consultoria, só com trabalho, pá. Fiz a parada acontecer mesmo. E aí ali eu vi o quão foda eu era, o quão forte eu era, mas que realmente eu não queria mais aquilo. Beleza, aí passou 2024 agora, a gente vem, porque eu decidi competir novamente, né? Cara, 2024, eu lembro que eu vendi academia em início, eu vendi academia em setembro, exatamente, eu vendi a academia em setembro, entreguei ela em outubro, aí teve a transição ali, né, aí veio novembro, aí em novembro eu entreguei inteira, assim, tipo, já tava tudo lá, eu já tava com o consultório montado aqui, estava tudo certo, aí cheguei novembro bateu assim, sabe, cara? Porque por mais que eu já fazia terapia pensando nessa história do sonho, de repente não era mais o sonho e tal, por mais que eu pensasse nisso, foi quando eu falei, cara, que foda, né, cara? Aquilo bateu assim, aquilo bateu bem batido. Mas beleza, sacudi a poeira, dei uma intensificada nas terapias, dei uma ressignificada no BO. Dezembro eu falei, vou descansar, mano, chega disso. Aí veio janeiro de 25. Autorou, aí as consultorias, se você também tiver vontade de mudar o seu físico em 3 meses, assim como eu fiz nessa preparação aí, cara, vou deixar o primeiro link aqui, na descrição, aí você entra em contato com a Paty lá, que é minha assistente, tô contratando uma nova assistente também, pra você entrar no meu time aí e a gente transformar o teu corpo. Mas aí, veio dezembro, dei aquela sacudida, janeiro comecei a trabalhar um monte, então era consultório, mais consultorias online, mais desafio, mais um monte de coisa. Beleza, chegou março, eu já estava treinando bem de novo e tal, foi quando eu conheci o Dr. Bruno. Já tinha visto ele em campeonato, ele é um coach, né? Mas aí eu pensei comigo assim, falei, cara, eu não tô a fim de competir, não sei se eu consigo, todos esses anos, toda essa história que a gente estava conversando, cara, aquilo tava me pegando forte, eu não sabia se eu já tava meio que inseguro comigo, sabe, cara? Eu tava, será que eu aguento outra bucha dessa? E a minha primeira preparação foi uma preparação legal, porque eu só treinava só, né? Mas já era legal, já foi muito legal. Agora imagina se... A minha pergunta era, será que eu consigo? Aí eu cheguei lá no Dr. Bruno, e aí o Dr. Bruno falou assim, cara, você é um cara aí bom e tal, já competiu, tem que ir de novo e tal. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazendo aqui, se der boa, deu. E aí isso foi em março, né? Exatamente, foi em março. Chegado março, 2 semanas de protocolo, assim, eu já vi que meu shape fez aquilo, deu aquela chupada, né? Deu aquela secada, eu falei, opa, eu acho que o pai tá bom, velho. E a cabeça já travada ali, do mesmo jeito que eu tô hoje, cara, né? Já seguindo 100% e tal. Eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, tem um campeonatozinho aí, o Paranaense, né? Eu sou do Paraná. Tem um Paranaense aí, que foi ontem foi dia 29, dia 29 de junho, e aí? Manda atualização. Aí mandei a atualização, ele falou, dá tempo, vambora. Então vambora, então, cara. Aí comecei, e foi quando eu fui competir. Agora, cara, que muito legal, mano. Muito legal, a resiliência para chegar lá, velho. Deixa eu te falar aqui se vale a pena ou não. Agora vamos entrar no ponto que vale a pena ou não. Sinceramente, cara, o fisiculturismo ele não é um esporte de físico. O físico é o reflexo do teu mental, né? Então, quanto mais você tem uma cabeça blindada, quanto mais você consegue segurar o rojão de várias coisas, e não é só da dieta, mano. Vamos dar um exemplo, cara. Eu passei o aniversário da minha mãe, eu não comi um bolo. Fui no aniversário da minha irmã, eu não comi um bolo. Veio a Páscoa, mano, eu não comi um ovo de Páscoa. Né? E, com chocolate. Você que tá me assistindo aí, com certeza também. No meu aniversário, cara, eu bati parabéns comendo gelatina. Minha esposa colocou uma velhinha ali, glória a Deus por isso, gratidão total por esse respeito e pensar em mim nesse dia, né? Pegou uma gelatinazinha, colocou uma velhinha, parabéns pra você, eu assoprei ali a velhinha na gelatina, mano. Tem o ponto, né? À noite nós fomos não.
À noite eu fiz questão de chamar os meus familiares, fiz um bolinho para eles, era bem frio no dia 9 de junho, né? Bem frio no dia, fizemos uns caldinhos lá e eu comi meu frango com abobrinha, mano. Então, vale a pena? Você tá afim de pagar esse preço? Porque assim, eu sabia, tipo assim, como eu já tinha me preparado antes, eu sabia das nuances de uma preparação e preparo vários atletas também, eu sabia disso, velho. Eu sabia que isso ia rolar. Não me pegou desprevenido. Em março, quando eu falei, e aí, doutor Bruno, vamos? Bruno, inclusive, tô com a blusa dele aqui, porque realmente não é nem publi, mas é um cara assim, ó, sensacional, assim, gratidão total, velho, gratidão total. Um cara que, de fato, cuidou de mim nessa preparação aí. E aí, quando eu falei com ele, eu já sabia que ia ser pancadaria. Deixa eu ver se tá funcionando aqui. Tá. Eu já sabia que ia ser pancadaria, eu sabia que ia passar por isso. Não me pegou desprevenido. Então, vale a pena? Depende, você tá disposto a passar por isso, só que passar bonitinho, cara, porque não adianta você ficar estressado porque não te deixaram comer. Vale a pena dizer isso não? Financeiramente falando, de forma direta, nem a pau, mano. Vamos pensar em grana também, né? Tem que ser sensato consigo mesmo. Em dinheiro não vale a pena, cara, porque isso foi o que eu ganhei. E antigamente, quando você pegava top 3, que eu peguei 2 top 3 aqui, um top 3 na Classic e top 3 na Bodybuilding acima de 90, pela FBB Paraná. E daí teve as outras duas ali que eu peguei top 7 e a outra eu peguei top 6, que foram nas categorias estreantes. Que interessante, né? Nas categorias de base já eu fui top 3 e nas estreantes eu... Enfim, financeiramente, cara. Financeiramente foi isso que eu ganhei. Antigamente você pegava top 3 e ainda você ganhava, sei lá, uma creatina. Hoje em dia só ganha o top 1. Top 3 já não pega mais aquela sacolona grande lá, né? Financeiramente não vale a pena, mas, cara, eu sou da área, né? Então, como eu sou nutricionista há muitos anos, eu tô no fitness desde 2012, né? Entre educação física e nutrição já são 13 anos aí. Então, claro, pra mim vale a pena porque ele vem de forma indireta. Eu não falei muito no meu Instagram, muita gente não faz nem ideia que eu estava me preparando, mas eu falava muito da redução do percentual de gordura, da resiliência psicológica, do saber seguir uma dieta, como seguir uma dieta, e todo aquele enredo, obviamente, trouxe novos pacientes para mim. Então, para mim, vale a pena? Para mim, vale a pena, cara, sem dúvida. Para mim, vale a pena sim. Só que antes de valer a pena, não é só financeiro, né? Cara, pensa na tua cabecinha, cara. A minha primeira preparação foi mais estressante porque a ansiedade bateu mais forte, eu não sabia controlar a ansiedade na época, e aquilo fazia com que eu sofresse mais do que era o previsto, que é normal. Eu sempre dava meu 100% muito além do que era o necessário, e aí, pô, olha o que eu vou te falar agora, mano, presta atenção. Quando eu me preparei a primeira vez, meu filho estava com 3 meses. Fiz a preparação em 3 meses também. Então, dos 3 aos 6 meses do Samuel, eu não lembro dele, velho. Eu não lembro dele. Tem foto, tem vídeo, mas eu tava tão focado em fazer 3, 4 cards na época, eu nem precisava, né? O coach na época lá também deu uma forçada a mais. Aí ele pegou e eu não lembro dele. Cara, de verdade, eu vou te falar de coração, mano. Competir é legal, mas você vai ter que saber fazer isso aqui. Não adianta ir no sonho, mano. Não adianta que, eu vou ganhar uma grana com isso. Não vai. Pra você chegar a ganhar grana com isso, você vai ter que estar muito lá na frente. E pra você chegar a ganhar grana com isso, você vai ter que ter uma capacidade de mídia muito boa, né? Então, para um patrocinador poder olhar para você, enfim, né? Por exemplo, eu tô montando esse canal aqui do zero e eu tô de coração aqui, mano. Eu tô abrindo meu coração, é um diário, vamos dizer assim. E se lá na frente aparecer oportunidade de patrocínio e tal, eu quero ser bem transparente com vocês e de fato falar, e cara, pô, dá certo, não dá, mas eu acho que antes de qualquer coisa, antes do valer a pena, você tem que olhar para isso. As pessoas que estão à sua volta, você vai forçar a máquina, você vai ter que vender essa história, se você é casado, assim como eu, você vai ter que vender essa história para sua esposa ou para o seu esposo, não vai ser fácil, eles vão ter que entender diariamente o porquê que você se nega de comer, o porquê que você tem que estar lá naquele momento, se dedicar, e tudo isso, cara, vem na tua comunicativa, na tua comunicação, na sua oratória, de, conseguir vender esse sonho. Se você fazer com que as pessoas que estejam com você entendam o que você está fazendo de fato, e se o propósito daquilo na tua cabeça for muito bom,
ele vai ser interessante. E aqui entra o ponto interessante, propósito, cara. Por que que eu consegui seguir tudo que eu tinha que seguir? Por que que eu fiz todas essas nuances aí do valer a pena? Pelo propósito. Eu fiz isso para me ressignificar, cara. Em janeiro, quando eu comecei, em janeiro desse ano, eu falei pra minha terapeuta, eu falei, cara, esse ano eu apanhei tanto. Cara, as pessoas não fazem ideia, mas de fato, parece muito, mas eu fiquei 2 anos, que foi 2023 e 2024, sem dormir uma noite. Mano, eu não dormia uma noite para fazer todo aquele negócio acontecer. E olha só que interessante, eu abri e fechei o negócio sem me expor ao meu CPF, acabou, aquela história já acabou. E para quem é empresário, minimamente empresário, sabe que fazer um negócio desse daí é mais louco do que montar a parada. Entendeu? É difícil, cara, porque os caras se rendem a financiamento bancário. Hoje eu entendo e eu dou graças a Deus, porque eu falo assim, Deus, que bom, cara, que você não me deu um financiamento, senão eu ia estar enrolado 300 meses com esse financiamento. Eu lembro que para montar, obstinado que sou, eu falei que para montar a academia, eu ia vender meu apartamento para montar a academia. E aí, naquela mesma época, o apartamento debaixo do o meu já mobiliado, e tal, não em comparativas, mas só para você ter essa noção. Tava os dois para alugar. O de baixo tava mais caro, pelado, e vendeu, e o meu não. E daí eu falava para Deus assim, você tá de sacanagem comigo? Por quê? Por quê, né? Mas hoje eu entendo que se não, cara, imagine se Deus me libera essa bênção desse jeito. O B.O. aqui ia dar. De fato, eu não saí no prejuízo, mas também não saí lucrando. Então hoje, se eu tivesse vendido meu apartamento para fazer tudo aquilo, eu teria hoje estar no negativo de tipo, puta, perdi meu apartamento para resolver esse negócio. Então, cara, eu entendo isso. E aí, quando eu decidi competir esse ano de novo, foi para me ressignificar, cara. Foi pelo propósito. E todos os dias, quando tava difícil, eu falava assim, não, mano, eu falei que ia fazer isso aqui para mostrar que eu sou foda, que eu vou fazer isso aqui acontecer. E de fato aconteceu, de fato foi um negócio legal, de fato valeu a pena, porque eu consegui trazer as pessoas à minha volta torcerem por mim. Pô, a parada mais legal da minha vida foi ver minha mãe lá me vendo, cara. Foi ver o meu sogro me mandando mensagem falando, pô, parabéns e tal. Ver as pessoas que eu gosto, os pacientes lá. É propósito. Se você tiver propósito, vai valer a pena. E eu tinha mais um tópico aqui que seria as maiores dificuldades, mas as maiores dificuldades, acho que eu já contei em todo esse vídeo, já estamos com meia hora de vídeo aqui. Galera, se inscreve no canal, logo eu trago mais um vídeo, ou outra história, ou outra informação, um vídeo mais institucional. Mas por favor, se inscreve no canal, vamos juntos chegar aos primeiros 1000 inscritos aí. E um abraço pra vocês, tamo junto.